Aí, tá. Tranquilo. Estou começando a compartilhar aqui. Quando estiverem vendo, me avisem daí. Tá vendo? Certo aí? Como é que eu faço para colocar aqui para apresentar para todo mundo ver? Então vamos lá, pessoal. 2 semanas atrás a gente fez uma breve contextualização, né, do que era o Sistema Nacional, Financeiro Nacional e os participantes de mercado. Como eu falei, né, na última aula eu não consegui estar presente, né, para fazer uma aula remota, síncrona, devido a uma visita de trabalho, né, estava no interior aqui de uma cidade próxima onde eu moro. E hoje a gente começa, de fato, aí, uma continuação, né, do nosso segundo módulo, tá? Então, essa aula eu vou quebrá-la em duas partes, tá? Na verdade, esse conteúdo eu vou quebrar em duas aulas, onde nesse primeiro momento eu vou falar um pouco sobre juros simples e juro composto, né? Uma contextualização das principais ferramentas da matemática financeira. E na próxima aula, na aula 4, a gente vai falar sobre sistemas de amortização, tá? Então, a tendência dessa aula não ser muito longa, tá? Então, vamos lá. O que a gente estuda em finanças, né, pessoal? Finanças, basicamente, é a gestão do dinheiro, né? Tanto quando a gente está falando de capital público como privado, tá? Então, em finanças, estuda-se a gestão do dinheiro, né? Dos investimentos e dos ativos financeiros, tanto como contexto pessoal, né? Como empresarial e governamental, como eu acabei de falar, né? A área ela envolve entender como as pessoas, empresas e governos adquirem, alocam e utilizam recursos financeiros ao longo do tempo, considerando os riscos envolvidos. Preste atenção nessa palavra risco, que ela vai ser bem importante, né? Talvez você já tenha uma boa noção do que é um risco, né? Principalmente no mercado financeiro, quando o ativo ele é mais arriscado do que o outro, enfim. Quando a gente está falando de matemática financeira, a noção é a mesma, tá? Emprestar para alguém duvidoso eleva o risco de tomar um calote ou não, né? Então, são esses tipos de questões que a gente aloca a palavra risco, né, no estudo da matemática financeira. Então, em finanças, em modo geral, a gente faz um estudo de avaliação de investimento, né? A gente considera a viabilidade de fazer um investimento, de tirar um capital de giro, né? Tem muitos profissionais nessa área que vivem dando consultoria para empresas ou para pessoas mesmo, né? Para pessoas físicas. Inclusive, tem uma colega que tem uma consultoria financeira que faz exatamente isso, ela bate bem nessa tecla. Então, sobre finanças corporativas, né? Como eu acabei de falar, avaliação de projetos, né? Faz uma análise de investimento, se vale a pena fazer o investimento num projeto X ou se é melhor deixar ele aplicado em uma outra coisa, né? Estrutura de capital, quando a gente está falando de dívida versus o capital próprio, será que é interessante tomar um recurso? Será que vale a pena emprestado um valor que comprometa muito a minha renda? Será que vai me dar um retorno agradável? Será que vale a pena? Custo do capital, né? O custo das minhas instalações que eu tenho hoje. Isso quando eu estou falando de mundo empresarial, tá, pessoal? Política de dividendos. Será que eu divido os lucros direto com os meus acionistas, com as pessoas que fazem parte da minha organização, dos meus funcionários, né? Fusões, aquisições, quando uma empresa compra ou adquire outra, né? Mas isso está um pouco mais distante da nossa realidade hoje, né? Principalmente a gente que não está tão inserido assim nesse questão aí de atacado, né? Mais no varejo. Então a gente se prende um pouco mais aqui no mercado financeiro de capitais, né? Que o estudo de finanças também engloba como as bolsas funcionam, né? Isso eu falei lá no primeiro módulo, na primeira aula, na verdade. Títulos e valores mobiliários, né? As ações, as debêntures, é isso que a gente vai ver no próximo módulo. A gente vai falando aí de instrumentos de renda fixa e regulação das instituições financeiras, tá? Então, a matemática financeira, as finanças como um todo, elas visam estudar esse campo do conhecimento, tá? Finanças pessoais, né? Acho que é a parte mais importante aqui hoje, né? Que é definir o seu próprio orçamento, né? Seu controle de gastos, aquilo que você ganha,
o quanto que você gasta, né? Tem muita gente que fala que é importante, o importante não é aquilo que tu ganha, e sim o quanto que tu gasta, né? Que te torna uma pessoa próspera ou não, né? Isso a matemática financeira estuda. Planejamento financeiro de curto, médio ou longo prazo. Eu quero comprar um carro. Como que eu vou atingir esse objetivo, né? Então, através de ferramentas da matemática financeira, a gente consegue definir objetivos, né? As aposentadorias e seguros, a gente está falando de previdências, né, também, e os seus investimentos individuais, tá? E o objeto da nossa aula que é para falar da matemática financeira, tá? Calcular valores presentes, valores futuros, né? Fazer a série de pagamentos, que nada mais é do que as amortizações que a gente vai ver na próxima aula. A TIR, né, que é a taxa interna de retorno, e o VPL, que é o valor presente líquido, tá? A TIR a gente não se atenta muito, que não é objeto de estudo da nossa prova, né? Mas mais a VPL, valor presente líquido, que é trazer um valor futuro ao presente, tá? Isso vocês não precisam entender agora, porque vai ficar mais claro mais para frente, tá? Então, assim, ó, para a gente começar e fazer uma introdução aí ao nosso estudo da matemática financeira, será que se eu pedir para para algum de vocês, tá, que me emprestem R$ 100, tá? E que no final do semestre eu vou te devolver esses mesmos R$ 100. Para vocês, é importante? É algo a se considerar? Vocês fariam esse acordo? Não, Não sei quem que abriu o microfone, eu não consigo ver, mas pode falar. não vale a pena pra gente, porque o dinheiro cada vez ele tem tipo, ele teria que estar rendendo, né? Teria que nem que seja ter a Com correção de certeza, quanto é tá isso aí. valendo. Tá perfeito o teu raciocínio, né? É óbvio, né? Quando a gente está falando de algum amigo ou de algum familiar, a gente geralmente empresta um valor X e recebe esse mesmo X de volta. Mas isso não faz sentido, né? Porque quando a gente deixa de ter R$ 100 aplicado para emprestar para outra pessoa, eu tô deixando de ganhar juro, tô deixando de ganhar, eu podia estar fazendo outra coisa com esses R$ 100, mas não, eu emprestei para uma outra pessoa, né? E ganhar esses mesmos R$ 100 de volta pode não ser interessante, né? Pode não, não é interessante, né? Por exemplo, quem topa aí me emprestar, sei lá, um pila e no final da aula eu devolvo uns 50, né? Talvez já seria mais interessante, né? Tô ganhando aí 50%, sei lá, em 40 minutos, né? Agora, o que será que seria. Acho que eu vou reformular a pergunta assim. Será que é mais interessante vocês me emprestarem R$ 10 para eu te devolverem 12 no final da aula? Ou que vocês me emprestem R$ 1 e eu devolvo uns 50? Teoricamente seria o emprestar R$ 1 e tu devolver uns 50, né? Que rende mais É isso aí. porcentagem. Isso, é isso aí. Nesse aqui eu tô ganhando R$ 2, né? Vocês estão ganhando R$ 2 me emprestando os R$ 10, só que vocês estão dispondo de R$ 10 no caso, né? Então, o risco de eu dar um calote é maior do que de R$ 1, né? E eu tô ganhando mais emprestando R$ 1 do que emprestando 10, né? Então, quando a gente faz essas questões, né, a gente sempre tem que avaliar o risco, a inflação e o ganho alternativo. Risco, pessoal. Qual é a chance do Pedro não pagar vocês? Tem um risco. A inflação. Nesse período, o meu dinheiro vai valer menos. Quanto? Aí a gente tem que olhar o IPCA acumulado, né? Então, são várias variáveis que a gente tem que avaliar, a gente tem que analisar antes de simplesmente fazer uma escolha financeira, né? Ganho alternativo. Será que se eu pegar R$ 100.000 hoje, é melhor que eu aplique ele num CDB, que eu aplique ele num fundo de previdência, ou que eu abra o meu próprio negócio? Aí a gente tem que fazer uma avaliação de mercado, né? Será que eu consigo uma rentabilidade maior abrindo um negócio ou aplicando dinheiro, né? Que hoje, por exemplo, com a Selic a 15% ao ano, nossos investimentos aí, fazendo uma conta de padaria, estão rendendo 1,25% ao mês. Então, só seria interessante eu dispor para abrir um negócio se a minha rentabilidade desses 100 mil que eu estou aportando fosse superior a 1,25. Por quê? Porque não faz sentido é, eu, eu ganhar menos, abrir um negócio para ganhar menos de 1,25, que é quando o dinheiro fica parado, aplicado ali num título da dívida pública, por exemplo, ou da dívida privada, se a gente estiver falando de um CDB, né? Então, quando a gente está falando de matemática financeira, quando a gente está falando de
de dinheiro, a gente sempre tem que avaliar o tempo, tá, pessoal? O tempo, ele é um fator primordial na nossa análise, tá? Vocês vão entender bem quando a gente estiver falando de capitalização simples e composta. Se não me engano, acho que já é o próximo assunto aqui na sequência da nossa aula. Então, recapitulando o que a gente falou aqui, né? A matemática financeira, ela trata na sua essência o estudo do valor do dinheiro ao longo do seu tempo, né? O seu objetivo é efetuar as análises de comparação de vários fluxos de caixa, de entrada e saída de dinheiro, ou seja, será que o meu fluxo de caixa ele vai receber mais dinheiro aplicando no fundo de investimento A ou no fundo de investimento B ou abrindo meu próprio negócio, né? Isso é avaliar o fluxo de caixa, tá, pessoal? Será que receber uma quantia hoje, né, ou no futuro, não são a mesma coisa, né? Entender, desculpa, receber uma quantia hoje ou no futuro não é a mesma coisa, né? Se eu receber R$ 100 hoje e deixar aplicado ele, eu quero receber mais no futuro, né? É o preço que eu estou abrindo mão de consumir hoje para consumir amanhã. Então eu tenho que ser remunerado por isso, né? Eu falei na aula passada sobre custo de oportunidade, né? Então é aquilo que eu estou abrindo mão para ganhar na frente, né? Então, em finanças, essa é a noção básica, né? Postergar uma entrada de caixa por certo tempo envolve um sacrifício, o qual deve ser pago mediante uma recompensa, né? Que é definida pelos juros. Então, pessoal, juros, o que é os juros, né? Juros é o preço do dinheiro, tá? Então, quando a gente vai lá, toma um empréstimo no banco, a gente vai pagar os juros. O que é os juros? É o preço do dinheiro, tá? A gente está pagando, né? O valor do capital que a gente está tomando, ou aquilo que a gente exige por deixar nosso dinheiro aplicado, né? Nada mais é do que o preço do dinheiro no tempo. Aqui tem mais alguma definição de juro, tá? Eu mandei esse material de aula aí no grupo de WhatsApp, tá? De vocês, qualquer dúvida podem mencionar. E aqui tem mais algumas afirmações aqui. Então, existem duas formas de capitalização, tá, pessoal? A simples e a composta. A capitalização simples, ela não é muito utilizada, tá? Mas como ela está no conteúdo programático da prova, eu trago ela para vocês, tá? Então, o regime de capitalização simples, eu também posso chamar ele de regime de capitalização linear, tá? Capitalização simples ou juros simples ou capitalização linear, enfim. Ele é um método de cálculo de juros, né? Onde os juros eles são calculados somente sobre o capital inicial, que é o principal da dívida, né? O principal é aquilo que eu peguei de fato, tá, pessoal? Sem incidência de juros sobre juros, que no caso aí é da capitalização composta. Então, para a gente calcular, eu não sei se vocês conseguem enxergar o meu mouse aqui, mas eu suponho que sim. A gente tem essa primeira fórmulazinha aqui, tá? Que calcula os juros. Então, o J de juros, né? É igual o capital inicial que eu estou pegando aportado, vezes o I, que é a minha taxa de juros, vezes o tempo, pode ser anos, meses, semestres, enfim, tá? É definido na hora do contrato. Então, o juro do meu contrato é definido por essa multiplicaçãozinha aqui. Então, se eu estou pegando R$ 10.000 a 1% ao mês por 2 meses, eu vou conseguir calcular o juro que eu vou pagar nesse período, né? E o M aqui, pessoal, é o montante, tá? Montante é aquilo que eu devo para o banco ou aquilo que o banco me paga de rentabilidade dos meus investimentos, tá? Que é o capital, né? Aquilo que eu peguei emprestado, mais o juro, né? É aquilo que a gente resulta para o banco, é o montante, tá? Então, a gente tem essas relaçõezinhas aqui. Se eu quiser automaticamente pegar essa relação aqui e jogar aqui no lugar do J aqui, eu posso também, vai dar certo, tá? Mas, enfim, aí é um artifício matemático mais avançado. Então, aqui é o primeiro exemplo, tá, pessoal? Suponha, então, que você aplique R$ 1.000 a uma taxa de 5% ao mês por 4 meses em um regime de capitalização simples, tá? Então, como é que a gente faria essa conta aqui, tá, pessoal? Deixa eu abrir minha calculadora aqui. Conseguem ver bem minha calculadora aí? Então, presumindo que sim, tá? Então, vamos pensar. O nosso capital que a gente está pegando é de R$ 1.000, tá? Qual é a taxa de juros que eu estou aplicando? Eu estou aplicando taxa ao mês. Então, tanto o meu tempo como minha taxa, elas têm que estar exatamente no mesmo período. Não adianta nada eu ter, por exemplo, uma taxa ao ano
mas o meu tempo foi em meses. Não dá, eu tenho que fazer a conversão das taxas, tá? Tempo e taxa tem que estar sempre conversando. Então, se eu estou falando de 5% ao mês, o meu tempo tem que ser meses. Ah, mas o cara fecha um ano e meio. Tá, então o meu T vai ser 18, tá? Ah, mas aí minha taxa tá o ano, então eu tenho que pegar 4 e dividir por 12 para dar a minha razão em ano, tá? Mas sempre tem que estar conversando, tá, pessoal? Se a taxa tá ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa tá ao ano, o tempo tem que estar em anos. E por aí vai, tá? Independente do regime de tempo. Se tu quiser fazer uma taxa de juro bianual, tu pode, desde que teu tempo esteja conversando, tá? Então, assim, quanto que eu paguei de juro? Então, vezes 5%. O que que é 5%, pessoal? É 5 dividido por 100, né? Então, se a gente pegar 5 dividido por 100 aqui, a gente acha essa razão. Então, 1.000 vezes 5% vezes 4 meses, eu vou ter aqui R$ 200. Então, nesse período aqui de 4 meses, eu paguei R$ 200 de juros. Então, o meu montante, ou seja, aquilo que eu de fato paguei, é o valor do meu principal, que é os R$ 1.000 que eu peguei emprestado, mais R$ 200 de juros. Então, o meu montante é 1.200, tá? De acordo com a fórmula do juros simples, tá? Como eu disse para vocês agora há pouco, a maioria das capitalizações hoje em dia, elas são capitalizações compostas, tá? Mas, enfim, se vocês perceberem aqui, ó, no próximo mês vai ser 250, vai ser depois 300, 350, enfim, né? Isso aqui segue uma progressão aritmética, né? Isso aqui, se a gente for desenhar num gráfico, a gente encontra um gráfico de uma função afim, né? Que é uma função de primeiro grau. Ela só sobe, no caso. Ela não faz uma curva, tá? Então, se eu ficasse por 5 meses, daí o meu montante seria 1.250 e por aí vai, né? É uma PA de razão 50. Então, aqui, ó, igual eu falei para vocês, aqui é o gráfico, tá? Ó, o gráfico em juros simples, ó. Ele parte nos 1.000, ó, e automaticamente ele vai subindo, ó. Ele sempre sobe linearmente, a gente sempre consegue, com facilidade, identificar qual que vai ser o próximo termo da minha... do meu gráfico aqui, né? Da minha função de primeiro grau, da minha função linear. Não sei se ficou alguma dúvida quanto ao juros simples. Tá. Então, em outras palavras, tá, pessoal? A taxa de juro, né? Igual eu falei para vocês, é o coeficiente que vai determinar o valor do juro, né? Ou seja, a remuneração do fator do capital que a gente utilizou nesse período de tempo. As taxas de juro, elas sempre vão se referir a uma unidade de tempo, mês, semestre, ano, etc. E podem ser representadas Opa, não travou aqui. Equivalentemente de duas maneiras, tá? Então, eu posso falar de taxa percentual e taxa unitária. Qual que é a diferença das duas? A taxa percentual, ela vai estar expressa sobre 100, né? E a taxa unitária sobre uma razão fixa, tá? Então, a forma percentual aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui 12% ao ano. Então, seria a forma unitária dela seria o quê? 12 dividido por 100, que dá 0,12. Na hora da gente fazer a conta na calculadora, eu tenho que sempre usar a forma unitária. Não... Algumas calculadoras permitem que tu coloque o porcento ali, dá certo. Mas, por via de regra, se tu fizer sempre pela forma unitária, tu nunca vai errar. Né? Porque às vezes a pessoa coloca 0,12 e coloca 1% e dá errado. Porque aí vai ficar 0,12% e não 12%. Né? Então aqui, ó, 6% ao semestre, então seria 6 sobre 100, que é a mesma coisa que 3 sobre 50, né? Que dá 0,06 ao semestre. Então a forma unitária ela não tem o porcento, tá? Ela não está expressa. Usualmente o pessoal usa porcentagem para poder fazer as análises, fazer os cálculos, enfim. Então a gente tem aqui a taxa proporcional e equivalente, tá? Então, é bem superficial, tá, pessoal? A taxa efetiva, né? É a taxa de juros em que a unidade referencial do seu tempo coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização, né? Por exemplo, o que são exemplos de taxas efetivas? Então, assim, 2% ao mês, que são capitalizados mensalmente. 3% ao trimestre, que são capitalizados trimestralmente. Traduzindo, tá, pessoal? Eu tenho um empréstimo que, sei lá, eu fiz ele a 2% ao mês
e eu pago todo mês. Então, 2% seria a taxa efetiva desse contrato, tá? Mas existe outra forma de fazer contrato de operação de crédito? Sim. Eu posso estar pagando 2% ao mês, porém, tá pagando uma parcela por ano. Fazer parcelas anuais, mas a capitalização é de 2% ao mês, né? Então, quando a unidade de tempo da taxa converge com a capitalização, a gente pode dizer que a gente tem uma taxa efetiva, tá? Já a taxa proporcional, ela é parecida, tá? A taxa proporcional é o seguinte, será que 12% ao ano é a mesma coisa que 6% ao semestre? Quando a gente estiver falando de juros simples, sim, né? Por quê? Porque 12% ao ano, se a gente for pegar, um ano tem quantos semestres? Tem 2 semestres, tá? Então, beleza, 6 vezes 2 dá 12. Então, a gente consegue ver uma proporcionalidade entre as taxas, tá? Será que 1% ao mês é a mesma coisa que 12% ao ano? É a mesma coisa, né, pessoal? Então, por quê? Porque 1 vezes 12 vai dar 12, tá? Então, quando a gente faz a razão das taxas, se eu conseguir exatamente o mesmo valor, como nesse primeiro exemplo aqui, nesse segundo aqui, eu posso dizer que as taxas elas são proporcionais, tá? Esse 2 dividido por 1 é porque eu converti um ano em 2 semestres. Então, 2 semestres divididos por um semestre vai dar 2, e 12% dividido por 6%, né? Óbvio, né, pessoal? É só desconsiderando por cento, né? A gente não pode fazer razão de porcentagem, mas enfim, 12% dividido por 6% em teoria, né? Também dá 2. Então, a gente consegue dizer que essas taxas elas são proporcionais, tá? Quando a gente estiver falando de capitalização composta, isso já, na verdade, já não vai ser verdade, tá? Mas em regime de capitalização simples, é verdade, tá? Então, quando eu simplesmente convirjo o período, né, e o respectivo tempo, se eles convergirem, eu posso dizer que as taxas são proporcionais. Então, por exemplo, ó, fiz um outro exemplo aqui para provar isso para vocês, tá? Então, aqui, ó, calcule os montantes acumulados no final de 4 anos a partir de um principal de R$ 100 no regime de juros simples, com as seguintes taxas de juros. Então, aqui, ó, 12% ao ano, 6% ao semestre, 1% ao mês. Vamos fazer essa conta aqui. Então, aqui, ó, tem um capital, vamos lá, R$ 100, a taxa é 1% ao mês, então 1% ao mês, são 4 anos, então a gente está falando de 48 meses. Então, a gente vai ter aqui, então, um juro de R$ 48. Como o meu principal foi de R$ 100, eu vou somar ele aqui, eu vou ter, então, um montante de 148. Bateu aqui? Bateu. Então, e se fosse 6% ao semestre? Dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa, pessoal. Olha só. R$ 100, que é o meu principal, vezes a taxa de juros, 6% ao semestre. Em 4 anos, quantos semestres a gente tem? A gente tem 8 semestres, vezes 8. 48. Mais o montante que eu peguei, 148. Para não ficar repetitivo, né? Vocês vão perceber que fazer essa conta aqui vai dar a mesma coisa. Na verdade, eu fiz 1% ao mês e 6% ao semestre, né? Não fiz 12% ao ano. Mas, né? Vai dar a mesma coisa. 12 vezes 4, 48. Mais R$ 100 que eu peguei de principal. Dá os mesmos 148. Então, eu posso dizer que 1% ao mês, 6% ao semestre e 12% ao ano são taxas proporcionais. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Aqui a gente começa a nossa brincadeira, né? De falar de capitalização composta, tá? Então, no sistema de juros simples, né, que a gente viu agora há pouco, apenas o capital inicial, né, que é o valor do principal que eu peguei, rende juros. E este é diretamente proporcional ao tempo e à taxa, tá? Então, agora, quando a gente está falando de juro composto, né, que reflete melhor a realidade, né, das operações de crédito atuais, né, o juro gerado pela aplicação será incorporado ao capital inicial, né, incorporando a mesma, passando a participar da geração de juros no período seguinte. O que isso quer dizer? Que o juro do período anterior ele vai ser englobado no cálculo do juro futuro. Então, por isso que geralmente os empréstimos ficam bem caros. Por quê? Porque eu estou pagando juro em cima de juro, tá? Isso a gente vai entender bem quando a gente falar de amortização. Portanto, os juros eles são capitalizados,
E como não só o capital rende juros, mas esses são devidos também porque nem eu me entendi agora o que eu falei. Enfim. Portanto, os juros são capitalizados. E como não só o capital inicial rende juros, mas estes são devidos também sobre os juros formados anteriormente, temos o nome de juros compostos, né? Juros sobre juros, tá, pessoal? Então, no regime de juro composto, os juros de cada período que não forem pagos no final do período são somados ao capital para o cálculo dos juros futuros, tá? Os juros são capitalizados e, consequentemente, rendem mais juros ainda. Em palavras mais simples, tá, pessoal? A capitalização composta, né, é um regime de formação de juros onde os juros são calculados sobre o capital inicial e também sobre os juros que são acumulados nos períodos anteriores. Então, essa é a fórmula do montante, tá, pessoal? Montante, lembra que eu falei para vocês, é o capital mais o juro que eu paguei, tá? Então, aqui entra o montante, é igual o capital, né, que é multiplicado a uma taxa I normal, somado com 1, que é o fator de atualização, elevado, né, a um tempo n. Aqui que entra a brincadeira. Porque aqui, se eu pegar e modelar uma função exponencial, né, a gente percebe que a gente fica à mercê desse termo n aqui, né? Isso faz isso acontecer. Vocês estão enxergando? Mas, enfim, quando verem o gráfico vão entender. A gente aqui, na verdade, no juro simples a gente tem uma função linear, né? Já no juro composto a gente tem uma função exponencial, tá? Onde a gente tem termos bem definidos, porém, o fator n, que é o tempo, né? Podia ser um t aqui também, dá na mesma, só para diferenciar. Ele é capitalizado de uma forma exponencial. Então, um exemplo prático, tá, pessoal? Então, você investe aqui R$ 1.000, tá? A uma taxa de 10% ao mês por 4 meses. Então, como é que ficaria aqui o meu montante? Então, seria aqui, ó, 1.000, que é meu capital inicial, que é multiplicado a uma taxa, né, de 10%, somado com 1, elevado à quarta potência. Por que eu tenho que somar 1, pessoal? Por que não é só fazer que nem eu fiz o juros simples? Porque aqui, se eu multiplicar, se eu elevar um valor menor que 1, né, a qualquer potência, eu sempre vou ter um resultado menor, tá? Ó, eu vou levar aqui, por exemplo, 0,5 ao quadrado. Vai dar 0,25. Vocês percebem que o 0,5 ele é maior do que o 0,25, né? Por isso que a gente não pode, a gente sempre tem que ter esse 1 somado aqui. Faz parte da fórmula, tá? Agora, se eu pegar 1,05, sei lá, 1,5 e elevar ao quadrado, por exemplo, eu já vou ter um valor maior, tá? Porque senão não faz sentido, né, pessoal? Senão eu vou estar recebendo menos daquilo que eu emprestei, enfim, não vale a pena. Então, fazendo a conta aqui, seria 1 mais a taxa de juros do período, que no caso é 10%, né, forma unitária. Eu vou elevar a quarta potência, né, a gente está falando de 4 meses, taxa tal mês, tempo tal mês, tá? Então, eu posso simplesmente fazer isso. Eu vou elevar a quarta potência, eu vou ter esse fator aqui de atualização do meu capital e eu vou multiplicar pelo meu capital inicial. Então, eu vou obter aqui 1.464 com 10. Se fosse no regime de juros simples, como é que isso daria? Então, seria R$ 1.000 vezes a taxa de atualização, 10%, vezes 4. Daria 400. Mais R$ 1.000 do capital inicial, eu teria um montante aí, pessoal, de 1.400. Então, vocês percebem aqui que a gente já tem uma diferençazinha, tá? De 64,10 centavos. Então, esse é o poder do juro composto, né? Então, quando a gente sabe utilizar o juro composto ao nosso favor, a gente ganha muito dinheiro. E a gente começa a ganhar juro sobre juro. Tá? Não sei se ficou claro esse exemplo. Então, esse aqui é o gráfico, para mim, é um dos mais interessantes, tá, da aula, que eu faço uma comparação entre juro simples e juro composto. Se vocês percebem aqui, ó, que praticamente não, né? Eles saem sempre do mesmo ponto, tá? Até a primeira amortização, ou seja, até o primeiro mês, vocês vão perceber aqui que eles são exatamente iguais. E realmente, né, pessoal? 10% ao mês, independente se é simples ou é composto, ele vai capitalizar 10%. Né? O primeiro mês não tem incidência de juros, né? Juro passado, porque é o mês que está se iniciando o contrato. Mas a partir do segundo, a gente percebe, a partir do segundo mês, a gente consegue perceber que a linha laranja ela começa a se distanciar da linha azul. Por quê? Porque esse é o poder ali dos juros compostos, né? Então aqui eu estou capitalizando o juro no período passado. Então, fazendo aqui a comparação do mesmo exemplo passado aqui, ó,
1.464,10 e os 1.400 que eu calculei agora, olha só, exatamente, ó. Calculei exatamente para 4 meses, dá exatamente 1.400. Já na linha laranja aqui, a gente já vê que está bem mais perto do 1.500. Então, essa é a diferença gigantesca, né, de um regime de capitalização para outro. Então, ó, eu cheguei, nem me lembrava que tinha feito essa tabelinha. Tá perfeito. Então, ó, nesse exemplo prático que eu dei, né, no primeiro mês aqui, ó, no tempo zero, o tanto o capital que eu peguei como o capital que em juros simples em composto, ele é o mesmo, R$ 1.000. No primeiro mês, ele também continua sendo a mesma coisa, porque ele capitalizou por um período, não tinha incidência passada, mas a partir da segunda amortização, ou seja, a partir do segundo pagamento aqui, no segundo tempo, o juro simples, que é uma progressão aritmética de razão 100, aqui já tinha 1.200, aqui já no juro composto já tinha 1.210, né? Então a gente já tem uma pequena diferença, não muito, mas uma pequena. A partir do terceiro mês, ó, a diferença que era de R$ 10 passou para 31. No quarto mês, a diferença passou para R$ 64. Então, assim, vocês percebem que isso aí, né, vai até o infinito, né? Então, esses são os exercícios que eu vou deixar para casa, não vou calcular aqui para não tomar muito tempo. Sei que vocês, não sei se estão fazendo fundamentalista daqui a pouco, né? Ou se tem aula, enfim. Mas esse vai ser um dos exercícios que eu vou deixar na lista, tá? Só para avisar, essa semana eu não vou deixar a lista, porque eu tenho que dar a próxima aula, que é a aula 4, sobre amortizações, que aí sim eu vou colocar a lista de exercícios, tá? Ela já está pronta já, mas eu quero colocar ela já com os dois conteúdos que eu estou passando para vocês, tá? Então, para a gente calcular aqui, vou fazer o primeiro aqui, só para a gente dar uma esquentada. Então, que o exercício está nos pedindo, né, pessoal? Calcular o juro simples, né, referente ao capital de R$ 1.000 aplicados conforme as hipóteses a seguir. Então, que taxa de juros de 15% ao ano pelo prazo de um ano. O prazo está conversando? Está conversando. Então, posso multiplicar 1.000 vezes, qual a taxa? 15%. 0,15, que é 15 dividido por 100, vezes o prazo. Prazo é 1, 150. Então, o juro que eu recebi, R$ 150. Vou fazer todos, que não é muito demorado. 17% ao ano pelo prazo de 4 anos. Bah, a taxa está o ano, o prazo está o ano. Beleza, dá para multiplicar. Vamos lá. R$ 1.000 vezes 17% vezes 4 amortizações, 4 anos. Dá 999,32. Peraí que eu fiz errado, eu acho 1.000, eu botei menos aqui, vezes 0,17 vezes 4, R$ 680 de juros. Letra C, taxa de juro ao ano pelo prazo de 5 meses. Bah, não está conversando a taxa, como é que a gente faz aqui? Vamos simplesmente, aí vocês escolhem, tá, pessoal, se vocês querem trocar de mês para ano ou aqui de ano para mês, tá? Vocês que decidem. Então então, para ser mais fácil, eu vou trocar então de ano para mês aqui a taxa. Então, ó, 21. Como a gente está falando de juros simples, a gente pode dividir, tá? Um ano tem 12 meses, então eu vou dividir 21 por 12, a minha taxa vai ser de 1,75. Qual é o prazo? O prazo é 5 meses. Espera só um pouquinho que eu não... 1,75, só que eu tenho que botar isso aqui em porcentagem, né, pessoal? Aí, 0,175. Qual é o prazo? O prazo é 5 meses. 0,085 vezes o capital que eu peguei, R$ 1.000. Eu estou pagando R$ 87,50 de juros em 5 meses. Taxa de juros aqui, ó. Vamos fazer o contrário agora. De mês para ano. Então, aqui eu tenho uma taxa de 26,8% ao ano e pelo prazo de 30 meses. Mês não está conversando com ano, então dessa vez eu vou fazer o contrário. Então, 30 meses representam quantos anos? Então, eu vou dividir por 12. Então, 30 meses representam 2 anos e meio, né? 2 anos e 6 meses. Então, 2 anos e 6 meses, ou seja, 2 anos e meio, vezes a taxa, que é 0,268, que é 26,8% ao ano, vezes o capital que eu peguei, R$ 1.000, R$ 670 de juros. Certo? Enfim, é mais questão de prática, tá, pessoal? É bem simples. Tá conversando as taxas aqui, tu pode meter ficha. Agora, né, esses outros exercícios aqui, eu tô falando agora sobre
taxa de juros compostos. Vamos fazer também, tá? Letra A. Taxa de juros compostos de 20% ao ano pelo prazo de 5 anos. O meu capital inicial aqui que eu estou pegando, ele é de 10 mil. Então, vamos fazer aqui. Não tem problema. Fácil e tranquilo. Ó. Lembra da fórmula lá do montante, né, pessoal? Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período N. Então, aqui a gente tem aqui 20% ao ano pelo prazo de 5 anos. Taxa está conversando com um período, dá para fazer. Então, vamos lá. 1 mais 20%. 20% em forma unitária é 20 dividido por 100, que dá 0,20. Beleza? Beleza, dá 1,2. Qual que é o prazo? Qual que é o tempo? Qual que é o Tzinho? Qual que é o N? 5. Então, eu vou levar isso aqui à quinta potência. Quanto que eu vou ter? 2,48. Vezes. Quanto que é o capital? 10 mil. Quanto que vai dar? 24.883,20. Então, esse é o montante, tá? O que isso significa? Que no final do período do empréstimo, tu pagou 24 mil. Quanto que eu paguei de juros? Então, vai ser esse valor do montante menos o capital inicial. Quanto que é o capital inicial? Isso não está sendo perguntado no exercício, tá? Mas é só para vocês terem essa noção. Então, ó, de juros, eu paguei, então, R$ 14.883,20, né? Juros é igual ao montante menos o capital aplicado. Taxa de juros compostos de 5% ao semestre pelo prazo de 3 anos e meio. Não está conversando, né? A gente está falando de 3 anos e meio. Não estamos falando de semestre. Então, 3 anos e meio representam quantos semestres, pessoal? São 4 anos, são 8 semestres, 3 anos e meio são 7 semestres. Vezes. Desculpa, né? Então, já convertemos. Então, de 3 anos e meio vai virar 7, né? São 7 semestres. Então, vamos lá. 5% ao semestre, então vai ser 1,05, né? Que é 1 mais 5% em forma unitária. Vou elevar a sétima potência, né? A gente está falando de 7 semestres. Vou ter esse fator de atualização do capital vezes o capital inicial, dá exatamente 14.071, né? A gente está falando de um juro mais baixo aqui de 5% ao semestre, contra 20% ao ano. Ah, quanto que eu paguei de juros? É só pegar o montante e subtrair o capital que eu apliquei, menos 10 mil. Então, eu paguei de juros, ou recebi de juros, dependendo, né? R$ 4.070. Taxas de juros compostos de 2,5% pelo prazo de 1 ano. Então, mesma coisa, né, pessoal? São 1 ano, 12 meses, então para ter que conversar a taxa com período. Então, vamos lá. 2,5%, né, em forma unitária, somado com o fator de atualização, que é 1, né? Vou elevar isso aqui ao tempo 12, né, pessoal? A gente está falando de 12 meses. Dá esse fator de atualização, vezes o capital que eu apliquei, 13.488. Paguei de juros, então, 3.448,88, tá? Ah, mas e se eu quiser transformar a taxa de ao mês para o ano em juros compostos? Como é que eu faço? Não é difícil, pessoal. A gente tem que fazer 1 mais a taxa que eu quero transformar, ou seja, 2,5% em fator unitário, 0,25, né? E vou tirar a raiz de índice 12 do valor. Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que eu faço para tirar a raiz de índice 12. Na verdade, eu tenho que elevar a 12, né? Tá o mês para o ano. Vamos elevar aqui a 12ª potência. Menos 1. Ó, vai dar mais ou menos aí, ó, 34% ao ano, tá? Vezes 100, né? Então, eu posso dizer que em capitalização composta, 2,5% ao mês é a mesma coisa que 34,48% ao ano, né? Se a gente estivesse falando de capitalização simples, 2,5 vezes 12 dá 30%. Olha aí a diferença, né? 34% em capitalização composta e 30% em capitalização simples. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Essa semana a gente não tem lista de exercícios para fazer, não vou botar nenhuma lista para vocês. Um colega me procurou para ver se pode responder de novo o questionário da aula passada, eu vou abrir de novo,
né? Não tem problema, se alguém não respondeu, eu vou deixar aberto aí até domingo, acho que fica bom para vocês. Então, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre sistema de amortização, então a aula vai ser um pouquinho mais pesada, tá? Porque a gente vai fazer bastante continhas. E, de modo geral, agradeço a atenção mais uma vez aí de antemão. Certo, pessoal? Obrigado. Tudo de bom. Boa aula para quem tem aula. Eu tenho.